vamos entrar logo no assunto. Para quem não conhece o Lorenzo, assim, um spoiler, radiologista formado aqui na UFMG, com pós em gestão, negócios, fundador e CEO também da SD Conecta, podcaster. Mas de onde vem o Lorenzo, velho? Qual que foi o caminho traçado aí desde a formação até você chegar onde você está hoje? Muito bem-vindo, Lourenço, muito obrigado. Eu sou mineiro, né? Venho lá de Piuí, Minas Gerais, minha terra querida. Depois, cara, é até legal. Como é que eu vim parar em São Paulo, né? Eu fazendo um estágio na França, pela UFMG, um convênio lá com a França. Peguei um avião, fui conhecer Portugal. Lá eu conheci a minha esposa. Caraca, eu não sabia dessa. Num hostel, conheci a minha esposa e eu estava falando isso hoje. E aí ela fala que eu enganei ela, porque quando a gente começou a namorar, eu morava em BH, fazia residência e tal, e ela é de Campinas. E aí ela ia me visitar lá e ela até hoje ela fala que Belo Horizonte é a melhor cidade do Brasil. Que ela começou a namorar comigo porque achou que ia casar e mudar para BH. Só que eu fiz o caminho inverso, aí eu vim parar em São Paulo, aí eu fiz residência, fellow aqui, e acabei dando uma pivotada na carreira, né, Zé Neto? Por causa de entender o que o mundo estava virando, que a tecnologia estava impactando todas as áreas, e principalmente a medicina, e principalmente a minha especialidade, radiologia. Então, eu comecei a estudar o impacto da tecnologia na carreira médica. Isso há 4 anos atrás, cara, muito antes da Covid. E aí, o que aconteceu? Eu dediquei mesmo, eu fechei as minhas agendas de radiologia, comecei a estudar, entrei no mestrado na GV, e eu entendi que esse mundo era um mundo que ia fazer muita diferença na vida do médico. Ele dominar conceitos que eu chamo de novas camadas de conhecimento. E me dediquei a isso. E aí o podcast, desde 2018 que está no ar, maio de 2018, e lá a gente fala exatamente isso, né? Como que é feito para o médico, foi pensado no médico, apesar do começo a gente ter muito baixa adesão dos médicos, porque no começo é difícil os médicos entenderem que isso ia impactar a carreira deles, né? E hoje a gente está vendo, infelizmente por causa de uma pandemia que assola o mundo até hoje, né, Neto? Mas a gente vê que a tecnologia entrou de vez, a tecnologia digital, no consultório médico, na vida do médico. Muito mais do que a pandemia, o que acelera isso é a necessidade do paciente, né? Você sabe muito bem disso. Você é um cara que usa muito bem uma tecnologia que às vezes um médico mais desavisado pode achar que não tem nada a ver com a carreira dele, que é o Instagram. Só que o Instagram é uma forma de você ser mais empático, de você se mostrar para o seu paciente, de você melhorar a sua relação com o seu paciente, você ter a sua loja online, de você se apresentar para o seu público online agora com a telemedicina. Então, e quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que diferenciar de procedimento e de processo. Procedimento a gente entende muito, né, Neto? É uma máquina de diálise, é um stent, é um catéter, é uma tomografia, uma ressonância magnética. Isso a gente estuda e a gente sabe muito, é uma nova droga, uma órtese, uma prótese. Agora, o que é de processo? São os bits e bytes, são softwares, são algoritmos, são sistemas, é o Instagram, é o prontuário eletrônico, a telemedicina, e isso a gente precisa avançar, porque tem um mundo novo aí pela frente que só está começando, e o médico que dominar essas novas camadas de conhecimento, sem deixar técnica, sem deixar excelência técnica, né? Ele vai fazer diferença para o seu paciente e eu acredito que ele vai ser mais competitivo, sabe? Lourenço, eu pude conhecer muita gente através do seu podcast, direta e indiretamente. Por exemplo, Roberto Botelho, que foi um cara que, pelo seu podcast, eu acabei indo a Uberlândia e conhecendo o trabalho já vanguardista de 20 anos que ele vem fazendo. O Diógenes Silvas, da Anestec,
que tem um caso muito legal que conta que na década de 90 ele precisou de mais ou menos 3 cartas de recomendação para conseguir uma conta de e-mail e que alguém perguntou para ele assim, cara, por que você quer isso? Por que você não vai fazer TI, então? Olha, porque em algum momento, e não demora muito, vai ser difícil separar medicina de tecnologia. E essa percepção, eu acho, essas camadas de conhecimento que você bem coloca, eu acho que elas podem ser expressas pela, não sei se você já viu, o conhecimento em T. O médico, ele tende a se aprofundar muito no conhecimento dele, vai se aprofundando, 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 aprofundando. Ele fica sabendo o que acontece do lado direito da mitocôndria e ele esquece que no topo você precisa de uma certa superficialidade. Você não precisa virar um cara que entenda profundamente de gestão, marketing, saúde digital e tantas outras valias, algumas até não necessariamente relacionadas à medicina, mas que isso te ancora para ser um melhor profissional da área de saúde. Pensando especificamente na saúde digital, uma coisa que vem muito, talvez seja uma pergunta que você responda com frequência. O médico vai ser substituído por robô? Você acredita nisso? O médico não. O médico que não usa tecnologia, talvez sim, seja substituído pelo que usa, né? Mas esse é um jargão, é uma pergunta que muito se faz, mas não é por aí, né, Neto? Vocês que acompanham o podcast, hoje saiu um podcast da Teladoc. Não sei se você teve a oportunidade, Esse mas ainda não. eu recomendo ouvir, porque lá está falando o Caio Soares, é um médico, colega nosso, formado pela USP, e ele fala de tecnologia com uma profundidade de sensibilidade humana, que é muito legal você fazer esse paralelo, sabe? Então, eu acredito, cara, que a tecnologia ela é um meio, né? Ela é um capacitador, ela é uma ferramenta. É a mesma coisa da gente achar que o martelo vai substituir o marceneiro, a colher vai substituir o pedreiro. É mais ou menos isso. O pedreiro que sabe utilizar bem a colher, o marceneiro que sabe utilizar bem o martelo, ele tem muito mais chance de fazer o trabalho dele melhor e com excelência. É isso, não vai substituir, mas a gente também precisa olhar que nós vamos trabalhar juntos. E para trabalhar junto, eu preciso entender como funciona, preciso sair da minha zona de conforto. Além de estudar os meus artigos da minha especialidade, talvez eu vou ter que escutar um podcast sobre tecnologia para ver para onde que o mundo está caminhando. E é bem lógico isso para mim. E lá hoje, nesse podcast, a Teladoc, uma das principais empresas mundiais de telemedicina, né, é líder mundial, eles estão em 12 países e eles chegaram no Brasil adquirindo a empresa do Caio. E qual que foi o fator preponderante para eles adquirirem a empresa do Caio? Aí hoje o Caio toca a operação no Brasil da Teladoc. Foi a camada de serviços que essa empresa tinha. Eles eram um concierge de saúde, né? Eles chegavam para grandes empresas e falavam assim, ó, a gente vai escutar o seu paciente e vai resolver o problema dele tudo online. Então, eles colocavam o paciente na frente de um especialista que poderia resolver o problema desse paciente tudo remotamente, mas com o médico nas duas pontas, porque o Caio é médico, a equipe era médica. Então, você vê que o que chamou a atenção da Teladoc, que é uma empresa eminentemente de tecnologia? A camada humana, a camada de serviços que a Advanced Medical, que é a empresa que foi adquirida, tinha. Então, é isso que faz diferença. As tecnologias, elas precisam ser potencializadas pelas pessoas. E o médico que entender isso e aproveitar isso, e com certeza ele vai ser mais relevante o trabalho dele, né? Então, pode falar. Eu vou te falar que assim, eu cada vez mais eu me convenço disso que você acabou de falar. É impossível você separar qualquer meio, seja ele tecnológico ou não, do fim principal. Nós, na área da saúde, a gente precisa entregar valor para aquela pessoa que está do lado de lá, que eu não gosto nem de chamar de paciente, eu gosto de chamar de cliente. Porque por neurolinguística a gente trata diferente o cliente de paciente. Uhum. E aí, pensando especificamente até porque a gente quer conversar um pouquinho aqui de prática, nessas ferramentas,
Talvez o grande protótipo do que aconteceu de mudança nesse último ano e meio foi a telemedicina, que entrou meio goela abaixo e que, de repente, quebrou uma série de tabus, de barreiras. Quantas pessoas não achavam, inclusive eu, tá? Vou dar minha mão à palmatória, não achava que eu ia conseguir entregar tanto valor à distância. E hoje eu vejo que eu consigo entregar valor para nego que está no Japão, gente que está na Bélgica, gente que está nos Estados Unidos e que optam por fazer uma consulta de segunda opinião comigo e que não necessariamente me exige o exame clínico, que é basicamente o grande diferencial. Como é que você vê a telemedicina no Brasil, principalmente nos próximos anos, essa saída de pandemia? Você acha que existe algum risco real da gente retroceder ou não? É página virada. Tem, infelizmente, vamos falar da parte ruim, depois a gente fala da parte boa. Infelizmente, a gente tem um risco sério de retroceder. No podcast da semana passada, eu conversei com a deputada Adriana Ventura, que foi autora da lei que é vigente hoje de telemedicina no Brasil, só que dura enquanto durar a pandemia. Depois que acabar o período de pandemia, a gente precisa de uma outra lei, que está sendo tramitada, discutida no Congresso. Infelizmente, Neto, parte do Conselho Federal de Medicina, parte da estrutura política médica do Brasil, entende que a primeira consulta ela não deve ser autorizada por telemedicina. Então, assim, todas as especialidades, todos os médicos têm a chance de serem proibidos de fazer primeira consulta por telemedicina, que é um tremendo de um retrocesso. Porque quem que tem que decidir isso é o próprio médico. Você, com a sua especialidade, você tem autonomia suficiente para saber se você é capaz de fazer uma primeira consulta por telemedicina e entregar valor para o seu paciente ou não. E uma outra questão que está em risco de ser um retrocesso nessa nova lei é a territorialidade. Você, que tem um CRM em Minas Gerais, um paciente de São Paulo não poderia ser atendido por você por telemedicina. Então, pasmem, isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso cerceia a autonomia do médico e cerceia a tecnologia em si, que é sem fronteiras. Né? As tecnologias digitais são sem fronteiras. O Instagram não vai falar assim, ó, vai conectar com o Neto só quem é de Minas Gerais, só quem é de Belo Horizonte. Não existe isso. Então, há chances de retrocesso, eu torço para que isso não passe. Existem os grupos que estão lutando para que isso não passe, mas a gente ainda tem uma força grande que está batendo nessa tecla, que é proibido fazer a primeira consulta de telemedicina. Eu espero que não tenhamos retrocesso. Dito isso, da regulamentação, a telemedicina é um divisor de águas, né? Você que estuda muito bem isso, você sabe que o nosso modelo de atendimento é hospitalocêntrico. A cadeia de saúde no Brasil, ela gira em torno do hospital. E a gente sabe que isso é insustentável, porque quando você está em uma dor de cabeça, uma dor de cabeça crônica, e você vai no hospital, muito provavelmente você vai chegar nesse hospital e você vai ganhar uma bateria de exames, hemograma, ressonância, tomografia, ultrassom, vai varrer você, vai te virar do lado do avesso. E a gente tem que pensar que tem um pouco assim, que quem está recebendo aquele paciente está nesse ambiente de pronto-socorro, ele tem os seus critérios e as suas justificativas para pedir esses exames. Não adianta a gente condenar o médico que está ali na linha de frente, num pronto-socorro, pedindo muito exame. O lance é que esse paciente não deveria cair primeiramente num pronto-socorro. Ele deveria entrar com uma atenção primária e rastrear as hipóteses para estudar melhor esse paciente. Né? E a medicina, né, ela vai possibilitar que um quebra desse sistema que é hospitalocêntrico. Porque a porta de entrada vai ser a telemedicina, mais cedo ou mais tarde. Antes de ir para o pronto-socorro, o paciente vai fazer uma consulta por telemedicina. E se a gente tiver bons médicos, principalmente focados em atenção primária, passando esse filtro, e à medida que a tecnologia avança para adquirir dados, para você monitorar um paciente, para você pegar uma pressão arterial, fazer uma ausculta,
E a gente tem ferramentas sendo desenvolvidas para a gente pegar esses dados do paciente remotamente. A gente vai migrar esse modelo de atendimento para o hospital para atenção primária. E isso vai acontecer, passar. Não é que é só, não estou falando que aqui é a solução, tá? Mas isso vai passar muito pela telemedicina. Então, nós médicos, a gente precisa estar atento a essa mudança que se aproxima. Se o meu modelo é hospitalocêntrico, né? Se eu estou nessa cascata de pedir muito exame, de entregar pouco valor e fazer muita coisa no volume, eu tenho que refletir. Antes da hora. Não adianta eu chegar e depois que o convênio está diminuindo, depois que apertou o cerco para o meu lado, eu vou mudar. Não, é agora que eu tenho que mudar. É agora que eu tenho que pensar como eu posso entregar mais valor de fato para o meu paciente, sem ser uma medicina baseada na doença, no fee for service, pedir muito exame, fazer muito procedimento. Isso é para a gente pensar desde já, sabe? Ô, Lorenzo, tem um autor que é o Taleb, que você deve conhecer, e tem um livro dele especificamente que chama Arriscando a Própria Pele, que definitivamente todo profissional... Na verdade, o conjunto da obra do Taleb deveria ser lido por médicos de maneira geral, a lógica do cisne negro e tantos outros. Mas o Arriscando a Própria Pele tem muito disso que você falou pelo seguinte: o médico hoje ele senta no troninho dele e literalmente ele vende tempo e ele não garante qualidade. Por quê? Ele recebe por aquela consulta. E aí, de repente, o sujeito entrega uma consulta sensacional, impede a progressão de uma determinada doença, enquanto o outro simplesmente faz uma prescrição de uma série de medicamentos. Aquilo ali não tem pele em jogo. Então, a lógica do mercado para ser mudada e para ser sustentável, porque a gente está caminhando rumo rapidamente para um precipício, que não tem como pagar a saúde da forma como ela está indo, as pessoas precisam se envolver e realmente colocar na reta o delas para literalmente falar, não, peraí, eu me garanto. Eu me garanto, porque existe uma incerteza, mas a hora que a gente trabalha comédia, a gente separa os homens dos meninos. Então, essa mudança de mindset, que é algo que a gente resolveu fazer na Nefroclínicas, porque eu costumo dizer o seguinte: a Nefroclínicas não é uma clínica de diálise, ela é uma clínica com diálise. O meu objetivo ali é que a pessoa não progrida. Mas se ela progredir, eu consigo entregar melhor tratamento para ela. Seja DP, seja hemodiálise, seja hemodiafiltração, seja encaminhar para um transplante. Essa mudança é algo que transcende muito o que hoje é feito. O que o médico normalmente faz? Ele sempre reclama. Ele reclama que a condição de trabalho dele é ruim, mas ele não toma uma atitude e que pode ser, por exemplo, algo que você está fazendo. Que cheguei e falei assim, não, peraí, eu encontrei aqui um fio da meada, tem alguma coisa aqui que cheira, que pode dar certo. E a minha impressão sua, você pode me confirmar, é que você se encontrou nesse seu lado, que você é um cara, você fala do assunto com o olho brilhando, né? E aí, para a gente meio que, não diria finalizar, mas até dar um toque prático para essa questão da telemedicina, sujeito que está no seu consultório, na sua clínica e quer fazer telemedicina. Tem muita gente fazendo telemedicina de uma maneira quase artesanal, pega o telefonezinho ali, faz a telemedicina, e eu acho que a tendência é que essas empresas de telemedicina, se elas não se reinventar, elas vão virar commodity, porque vai ser um negócio cada vez mais barato. O que você acha do ponto de vista da empresa e do médico, em termos de o médico quer escolher e o que a empresa precisa fazer para já se reinventar? Boa. E aí, quando você fala de mim, que eu me encontrei, e sem deixar de ser médico, é isso que é o legal, assim, a gente, hoje eu sou tão médico como se eu estivesse laudando uma radiologia, porque eu sei que eu acredito no que eu estou fazendo, eu estudo o que eu faço, e que se eu puder ajudar o médico, o paciente vai ser melhor atendido, né? Então, esse raciocínio a gente tem que ter no curto prazo enquanto médico. Vamos falar da telemedicina. Como o médico pode se posicionar nesse cenário? Primeira coisa, direção é mais importante que movimento. Eu posso não estar fazendo a melhor medicina, a melhor telemedicina dos meus sonhos, mas eu já entrei nesse paradigma, eu já estou mexendo nesse doce, eu já estou nesse projeto de fazer telemedicina, é isso que você tem que se perguntar. Eu tô nesse caminho, eu estou nessa direção ou não?
Então, se eu estou nessa direção, a primeira coisa, é inconcebível para mim hoje um médico ele não ter um prontuário eletrônico, sabe, Neto? Ele anotar dados num papel. Para mim, isso é inconcebível, não dá mais. Eu acho que o médico precisa. Porque no momento que ele está anotando num papel, ele está contra a direção do mundo. E quanto mais tempo ele demorar para anotar num prontuário eletrônico, mais tempo ele vai ficar contra a direção. Então você precisa. Então, a primeira coisa, eu preciso ter um prontuário eletrônico para eu cuidar das minhas informações e digitalizar minhas informações. Por quê? Porque essa é a direção do mundo. Segundo, porque é mais seguro que o papel. Terceiro, que isso vai me poupar trabalho, vai retirar tudo, melhorar processos quando eu estiver num nível que eu vencer a minha curva de aprendizado. No começo é mais difícil, mas depois eu venço a curva de aprendizado. Segundo, telemedicina eu preciso começar o quanto antes. Assim, qualquer especialidade é aprovada, você tem direito de fazer telemedicina. Por que você não está fazendo ainda? Então, você tem que fazer e tem que ter 3 pilares. Você não pode ser imprudente, negligente, e você não pode, qual que é o outro? Imprudente, ser imperito. Imperito, é isso. É igual ser no seu consultório físico. Então, se você não for imprudente, não for negligente e não for imperito, você já deveria estar fazendo telemedicina. Qual que é a melhor forma? Aí a gente pode estudar, aí teria que fazer uma outra live para a gente falar de plataformas, tudo, e eu acho que não é essa a hora aqui, o momento, né? A gente tem que falar assim, o quanto mais você demorar para entrar para digitalizar o seu atendimento e entrar, fazer uma telemedicina, mais tempo você está demorando para entrar na direção correta de onde a medicina está caminhando. Terceiro ponto eu não tem como eu atender online e não ter a minha loja online. Então, para eu atender online, eu tenho que ter minha loja online. E o que é a minha loja online? Primeiro, um site bem feito, um site bem posicionado, um site com conteúdo que aconchega, né? Que é generoso, que abraça o paciente que eu recebo. Mas, se você fizer o seu site e deixar ele lá parado, ninguém vai lá consultar ele. Não, porque não brota, assim, agora eu vou digitar aqui para ver se eu acho o site do Neto. Não, o pessoal vai para o Google e você tem que ser achado aonde? Nas mídias sociais, e você tem que construir sua presença digital. Então, primeira coisa, ir para a telemedicina, digitalizar o consultório, ir para a telemedicina e ter a sua loja, perdão, eu sei que a medicina não é um comércio, mas ter a forma de você atender online. Isso se dá como? Produzindo conteúdo digitalmente, para que seu paciente vai digitar o seu nome no Google, vai te procurar no Instagram, e se você não estiver lá, você perdeu a chance e você pode perder um paciente. Porque o boca a boca, Neto, ele continua. O boca a boca, que era no offline, ele ainda existe, mas agora ele vai checar no online. Assim como nós checamos, quando você me indica um hotel, eu sou seu amigo, se você me indica um hotel em Florianópolis, a primeira coisa que eu vou fazer é checar esse hotel lá no TripAdvisor. O paciente tem essa mesma postura. E se você não está online, você vai perder esse espaço. Então, digitalizar o consultório, começar o quanto antes com a telemedicina. E terceiro, abrir a sua loja online. Aparecer para o seu paciente online. E só para o pessoal ter uma ideia do que isso significa, eu tenho esses números tabulados, eu estou na rede social, entrei meio que por acaso, mas desde 2016, hoje, 50% a 60% das minhas primeiras consultas vêm do Instagram. Não estou nem falando de rede social geral, não, estou falando do Instagram. Fora o que vem de Google, o que vem de YouTube, Instagram, 50% a 60%, de um consultório totalmente particular. Então, enquanto as pessoas não entenderem que isso aqui é uma ferramenta de trabalho, definitivamente elas estão... Eu falo que é o seguinte, o que meu pai usava o catálogo, nós hoje precisamos usar isso aqui. As pessoas estão o tempo inteiro na frente do celular. Então, eu preciso usar isso a meu favor, em vez de ficar simplesmente falando que não se presta. Quantas e quantas vezes eu já tive que escutar assim, não, Neto virou blogueirinho. Falei, então tá bom. Vai por esse caminho mesmo. Essas mesmas pessoas hoje me pedem conselhos. Como é que eu entro
na rede social. Então, é algo bastante importante isso que você falou. Lourenço, você comentou do prontuário e comentou da telemedicina, e algo que vem sendo muito comentado, apesar de ter saído no meio da pandemia, é a LGPD, essa nova lei aí de proteção de dados. O que o médico precisa se preocupar, ou simplesmente dele chegar e falar assim, não, o meu prontuário ele cumpre a legislação pertinente? Tem algo que ele tem que ficar mais atento? Tem sim, Neto. Eu acho que isso é inegociável. O médico deve sim preocupar com a LGPD, até para ele ter tranquilidade de estar fazendo a coisa certa. Lei Geral de Proteção de Dados, você que trabalha com saúde, você trabalha com dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles precisam ser protegidos e o vazamento desses dados pode gerar multas altíssimas e cada vez vai ficar pior, porque cada vez vai ter um cerco maior sobre esses dados. Aí a pessoa acha, então vou continuar aqui no meu papel, porque aí não tem problema, porque só tiver hacker pela internet. Não, pelo contrário, se tiver um vazamento da sua ficha de papel, você está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. São os dados, não é o digital, são dados digitalizados. Então, mas antes não tinha esse rigor. A lei está cada vez mais, ela vai entrar, cada vez ela vai ficar mais rigorosa, e como nós lidamos com dados sensíveis, nós devemos nos preocupar. Qual que é a minha recomendação? É ter um bom escritório para te prestar uma consultoria mensal. A gente paga tanta assinatura, tanta coisa, consultório não, eu falei escritório, um bom escritório de direito para te prestar uma consultoria mensal. E consultoria mensal não pode ser caro, tem que ser uma consultoria que como você vai pagar todo mês, ele não pode te enfiar a faca. Acontece que quando você vai lá para o advogado e fala assim, faça aqui os meus... eu acho que não funciona, eu acho que é uma relação contínua, sabe, Neto? LGPD é uma cultura, é um comportamento que você, a sua secretária, as pessoas que trabalham com você, todos têm que participar desse comportamento, dessa mudança de hábito para proteger os dados. E aí precisa de um escritório que olhe para isso, sabe? E não são mensalidades caras, e você está em dia, assim, tranquilinho, sabe? Fala assim, não, eu tô na fronteira do conhecimento, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer, e não são demandas caras. É muito mais comportamental do que financeiro. É muito mais mudança de hábito e de estilo do que financeiro, sabe? E eu acredito sinceramente que o médico deve buscar, o médico que tem uma clínica, que tem um consultório, ele deve buscar uma assessoria de um bom escritório de advocacia perene, para que trabalhe culturalmente essa questão. E vou te falar mais, essa questão de segurança de dados, porque pode não acontecer nada, mas se acontece qualquer coisa, fica caro pra caramba, viu? Então, a despeito de preço aí, eu vou te falar que realmente é algo que a gente tem que estar muito ligado. E você não dorme tranquilo, né? Assim, a gente aqui no Saúde Digital somos uma plataforma digital, né? Quando eu fiz essa guinada, mas eu contratava o advogado por tarefa, né? Quando eu fiz essa guinada, achei um bom escritório que ele me assessora, eu fico muito mais tranquilo, porque está tudo ali, está tudo dentro dos conformes. Então, pode acontecer? É claro que pode. Eu posso ter um descuido? Posso. Mas eu estou fazendo o melhor e criando evidências para mostrar, em caso de algum acidente, alguma coisa, que eu tomei todas as medidas de proteção, sabe? Eu acho que tem que ser por aí, cara. Muito bom, Lourenço. Deixa eu dar uma pivotada na nossa conversa para dois assuntos que meio que se entrelaçam e que eu acho que é algo muito nebuloso de modo geral, para o profissional da área de saúde, que é inteligência artificial e machine learning, que não são algo novos, é algo que já vem há bastante tempo, mas que ganhou uma certa projeção recente e que, principalmente nesse mundo aí de startups, vem ganhando corpo pragmático do ponto de vista de resolução de problemas.
Eu queria que você desse um en passant para a turma de como que esses conhecimentos podem chegar na ponta da assistência e como que o médico ali pode ser uma ferramenta para usar esses conhecimentos na prática para melhorar a desfecho para os seus clientes. Bom, o que a gente tem que entender de inteligência artificial? Inteligência artificial, a base da inteligência artificial são os dados. Então, a matéria-prima são os dados. Cada ano que passa, nós temos mais dados estruturados, porque a saúde vai se digitalizando numa velocidade acelerada. Então, quando eu tenho o meu prontuário no papel, eu não tenho como aplicar uma inteligência artificial. Mas, à medida que eu digitalizo meu prontuário, ele está exposto à aplicação de uma inteligência artificial. A saúde, Neto, precisa de ser mais sustentável. A gente tem muito desperdício, a gente tem muito ineficiências no setor. E a inteligência artificial vem exatamente para isso, para reduzir custos e tirar ineficiências do setor. Como que o médico pode se posicionar a respeito disso? Primeira coisa, entender como que eu posso trabalhar os meus dados. Por exemplo, o que você, na Neproclínicas, onde que a inteligência artificial vai te impactar? Você, como gestor e como médico, se você desde o começo já começa a cuidar da captura dos dados, do armazenamento e do processamento e da ordenação desses dados, você está na direção correta. E aí, a hora que for preciso, que tiver um software, você já vai estar pronto, preparado para usar. E o que isso vai traduzir? Vai traduzir em melhor benefício para o seu paciente, porque ou você vai dar uma informação mais rápida para ele, ou você vai economizar tempo dele, e você vai poder predizer situações do seu paciente. Então, vamos supor que você tem ali uma carteira de 1.000 clientes, e você tem uma inteligência artificial mais funcionando, você vai saber quantos, como que eu posso dar um exemplo? Quais tipos de pacientes não respondem bem ao tratamento de dieta. E aí você vai pegar aquela carteira dos 1.000, tem 100 que não respondem à dieta que você passou. Você pode automatizar um processo para mandar para ele lembretes para ele se alimentar melhor, ou oferecer para ele um personal para controlar a dieta dele online, e você ser quem oferece. Só que ele precisa tanto que a chance dele comprar é muito maior do que se você vender esse mesmo profissional para 1.000 pessoas. Então, isso. Não pense como que a inteligência artificial vai te substituir. Pense como que você vai aprimorar o seu atendimento junto com a inteligência artificial. Para fazer isso, você tem que cuidar do processamento dos dados. E cuidar, por isso você tem que digitalizar o seu prontuário, entender desse processo de digitalização, entender como avaliar uma planilha, como avaliar dados, e pensar assim, como eu posso melhorar a captura dos meus dados e a inteligência dos meus dados. Você pode começar fazendo isso com uma planilha de Excel, né? Se você tiver esse perfil, você deve monitorar. Você falou, eu tenho monitorado, tabulado, quantos pacientes chegam para mim pelo Instagram. Isso você está na direção da inteligência artificial. Não que você vai desenvolver um software, mas agora mesmo isso vai estar à sua porta. E você vai poder usar porque você tem dados para essa inteligência artificial funcionar. Muito bom, muito bom. Lorenzo, o médico ele tem um mindset, e eu falo por mim e por muitos colegas, de entrar na faculdade e se ver basicamente assistencialista, que são pesquisador / professor, né? E diferente, por exemplo, da carreira de um engenheiro ou de um administrador, que na verdade flerta com vários tipos de posições, né? O engenheiro hoje está fazendo marketing, o engenheiro hoje está fazendo administração / gestão, e o médico fica muito restrito ali, e por vezes falando, olha, não tem espaço no mercado. Como é que você vê a área da saúde digital como sendo uma porta para esse profissional, seja ele recém-formado ou não, trazer isso para ser literalmente uma profissão dele, sem, como você bem disse, esquecer
o que é, em essência, a medicina. É muito bom. Tem um podcast lá do Leonardo Vedolin, que hoje é o CEO da DASA, da parte de diagnóstico da DASA, e que ele responde essa pergunta com muita lucidez, e ele foi muito feliz nessa resposta, e eu vou tentar reproduzir aqui. Eu acho que ele fala que tem 3 caminhos para o médico que entra hoje no mercado. Um é o médico empreender. O que um empreendedor faz? Ele resolve um problema que ainda não está sendo resolvido. Ah, eu abri uma clínica de diálise igual todas as outras empreendimento? Não, você é um homem de negócio, você pode abrir, só que se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, nada contra, beleza, mas você precisa, se você não acrescentar uma camada de novo valor para o seu paciente, de inovação, você não é um empreendedor. O empreendedor ele resolve problemas de uma maneira diferente. Então, o médico pode ser um baita do empreendedor, porque ele conhece toda a cadeia da saúde. O médico, Neto, ele pode aprofundar em conceitos que lhe permitem aproveitar a tecnologia. Como assim? Todas as especialidades elas estão sendo desenvolvidas baseadas em dados para inteligência artificial. Então, se eu sou um nefrologista, eu tenho certeza absoluta, pode mapear aí, que tem alguém no mundo na fronteira do conhecimento entre inteligência artificial e nefrologia. E esse alguém no mundo, Neto, ele só está na fronteira do conhecimento porque na equipe dele tem bons nefrologistas. Porque senão ele não estaria. Porque para construir a inteligência artificial eu preciso conhecer da matéria, dos dados. Então, esse cara que está na fronteira do conhecimento da inteligência artificial na nefrologia, ele conta com ele na equipe importantes nefrologistas. Então, eu posso ser esse cara que vou trabalhar na construção dessa inteligência artificial, dessa saúde digital. O terceiro ponto é o cara que quer fazer gestão. É o cara que tem diferença também do empreendedor e do gestor. O gestor, ele vai tocar, ele vai administrar algo que já existe. Este é um caminho muito lúcido e muito amplo para um médico que se forma. Cuidar da gestão. Olha as ineficiências que tem no nosso setor público e privado. Olha as ineficiências que nós temos nos nossos planos de saúde. Então, se você tem um conhecimento amplo da medicina e se especializa em estratégias de gestão, estudando para isso, é claro, você também tem um caminho muito interessante pela frente. Então, esses 3 caminhos que eu acho que o médico de hoje deve estar atento. Empreender, ou seja, trazer algo novo para o mercado, aprofundar em conhecimentos para ajudar na construção de tecnologias e estar na fronteira do conhecimento, aí você precisa ser bom mesmo, para ter uma empresa vai te contratar e você vai trabalhar numa grande empresa, ou um caminho da gestão, que esse caminho de olhar como um todo e cuidar de processos. Tá? Tudo isso, Neto, eu não falei hora nenhuma que o cara tem que deixar de ser médico, que ele não tem que ser bom na especialidade dele, bom no que ele faz. Isso pode ser conduzido em paralelo à sua especialidade, até você achar o seu norte e decidir para onde você vai. Então, acho que é meio isso, cara. E eu vou te dizer até que, óbvio que há exceções, mas sujar a mão de terra acaba ajudando para quem escolhe por uma dessas 3. Porque você sendo gestor, estando na fronteira do conhecimento, fazendo o que for, se você não estiver lá na ponta da assistência, pode ser que muita coisa passe batida. Eu vejo isso nitidamente. Eu que hoje estou de um lado de empreendedorismo, que até então era algo novo para mim, o fato de eu atender, de eu sentir a dor que está do outro lado, isso facilita demais a tomada de decisão e, inclusive, melhora de processo. Lorenza, me veio, eu tive um insight aqui agora, uns dias para trás aí, eu vi um projeto do governo federal de estar fazendo uma espécie de um prontuário universalizado, baseado em blockchain, para tentar fazer com que redução de custos, que a gente consiga ter acesso às informações, a despeito se ele foi atendido aqui na Nefroclínicas, aí em São Paulo ou no interior do Pará.
O que você acha dessa tecnologia que para muitos é algo muito vinculado aí às criptomoedas, mas que está chegando devagarzinho, tomando espaço aí dentro da saúde? Bom, a tecnologia do blockchain, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que vai ser uma realidade, porque ela garante ela tem três características muito importantes. Então, ela é muito segura, ela é transparente e ela é auditável. Então, quando você pega a forma com que ela é feita, você traz segurança, transparência e auditoria. Isso quer dizer que tudo que você faz ali, alguém pode recuperar o que você fez. E isso traz transparência, segurança. Então, isso vai chegar na saúde e vai ser uma tecnologia vigente. Acontece, Neto, que eu acredito que existem dois problemas na saúde que são muito difíceis de resolver. E o maior deles é o que o blockchain se propõe a resolver, que é a interoperabilidade. Que quando eu tenho uma tecnologia muito segura para transacionar dados, eu facilito a interoperabilidade. O que é? Eu tenho uma clínica de nefrologia aqui em São Paulo, você tem aí, e os meus dados serem compartilhados com vocês de maneira segura. Para quê? Para o paciente ter benefício. De modo que, se ele consulta aqui comigo, ele pode chegar em você e você ter acesso, mediante a autorização do paciente, porque ele é dono dos dados, a todos os dados sem ele ter que levar nada. Onde que funciona isso? O banco funciona assim. Banco, você tem essa interoperabilidade da informação com uma rapidez enorme. O Pix é isso. O Pix é uma interoperabilidade entre as instituições bancárias. Só que você tem um alinhamento de interesses das instituições bancárias que permitem eles autorizarem uma tecnologia que transaciona informação muito rápido e todos conseguem rastrear essa informação. Agora, quando a gente vem para a saúde, Neto, a gente não tem um alinhamento de interesse dos donos das informações. Então, um hospital que detém muitos prontuários, ele usa isso como um diferencial competitivo para o seu concorrente. Por quê? O paciente vai vir aqui em mim porque ele não precisa trazer nada. Então, ele sempre vai vir consultar comigo porque aqui eu tenho toda a história dele. Agora, se eu compartilho essa história com outro, eu perco esse diferencial competitivo. Então, eu acho esse um problema assim, muito difícil. Eu estou quase dizendo, quase que insolúvel na minha ótica. Assim, eu acho que eu não vou ver isso, esse alinhamento de interesse entre os players, de compartilhar um dado que é diferencial competitivo. Está dando para entender o que eu estou falando? Faz sentido demais. Nunca tinha pensado, mas toda hora. Então é uma dificuldade, por isso que a interoperabilidade, o blockchain é difícil chegar na saúde. O blockchain vai ser difícil chegar porque não há um alinhamento de interesse entre as pessoas que vão usar a tecnologia. Então vai ser mais lento, vai ser difícil. Qual que é a saída para isso? Que talvez não seja uma saída tão boa, né? Que é uma proposição top-down, uma regulamentação do governo, falando que todo mundo tem que compartilhar com todo mundo, a gente viu isso nos Estados Unidos acontecer, e aqui, isso que você cita aqui do SUS, é um prelúdio disso. Do SUS tem um barramento de dados, que todo mundo vai ter que mandar os dados aqui por esse barramento, e o paciente vai poder autorizar todos a pegarem informações desse barramento, entendeu? Então, isso é um prelúdio dessa tecnologia. Esperamos que dê certo. Eu acredito que tem que ter a mão do Estado nisso, tá? Mas é muito difícil você ter alinhamento dos interesses, alinhamento dessas questões. Mas o blockchain, ele vem para consolidar isso de uma maneira muito clara. É como se não é a Pix, não é blockchain, mas é como se a tecnologia que corresse no Pix fosse o blockchain. Entende? Só uma comparação para facilitar. Só que para que essa tecnologia seja usada, os bancos teve que aceitar transitar essa informação com essa velocidade, né?
E que foi um grande avanço, porque os bancos maiores, eles ganhavam muito com o TED, com essas operações, eles tiveram que abrir mão disso. Mas é aquela história, doar o anel para não perder os dedos, né? Então, a conjuntura obrigou isso e a gente tem grandes avanços no sistema financeiro brasileiro. Esperamos que isso aconteça na saúde também. Muito bom, muito bom. Cara, estamos caminhando aí para o final da nossa live. Eu queria primeiro te agradecer, te deixar aí votos de que em breve eu consiga te trazer a Belo Horizonte para participar do Nefro Expert. A gente vai fazer um agora em 11 e 12 de setembro no Rio de Janeiro. Abrimos uma filial lá e vamos para o quarto Nefro Expert. E no fim do ano, se tudo der certo, eu te trago aqui para BH. Eu sei a Natália, para matar saudade aqui dessa terra boa. Queria que você desse uma mensagem para quem quer, mesmo que superficialmente, entender a respeito da saúde digital na prática clínica e falasse desse projeto seu sensacional que é o SD Conecta. Bom, o SD Conecta, pessoal, é um hub de comunidades. O que nós acreditamos? Que a educação médica ela vai sofrer alterações importantes e que isso aqui que a gente está fazendo, que é um conhecimento baseado na vivência, na experiência, na prática de um e de outro, vai se somar ao conhecimento de artigos, de livros. O que a gente faz no SD Conecta? A gente cria comunidades em torno de conhecimentos. Então, hoje a gente tem as nossas comunidades, se não me engano, são 8 comunidades lá dentro do SD Conecta. Quem quiser, sdconecta.com, é fácil, pode digitar. E você vai ver algumas comunidades ali e você vai ver se tem alguma do seu interesse. Se você tiver, você segue gratuitamente essas comunidades e você vai ter muito conteúdo em vídeo baseado na prática e na experiência das pessoas, podcasts, artigos comentados, vídeos curtos e lives ao vivo. A gente foca no público médico e numa comunidade peer-to-peer. Para você entrar, você tem que validar o CRM e você pode convidar outras pessoas. Para você entrar, você tem que ter um convite. Bom, então esse é o SD Conecta. Quem quiser, acesse, conheça e siga alguma comunidade disponível lá para você, sdconecta.com. A dica que eu dou é animar com esse novo mundo, porque a gente está apenas começando, Neto. É incrível como tem muito espaço ainda assim, para o médico acrescentar novas camadas de conhecimento e fazer diferença. Não tenha medo deste novo mundo, mas todos nós teremos que sair da zona de conforto. O mundo está cada vez mais instável, né, e incerto. Então, sair da zona de conforto é quase uma questão de sobrevivência. Porque antes eu me formava médico na década de 80, fazia pediatria e podia ser pediatra por 30 anos. Ganhava dinheiro, comprava uma fazenda, depois eu aposentava e ia lá para a minha fazenda. Hoje, se você formar em pediatria, não é a especialidade, qualquer outra especialidade, se você fizer o que o médico fez há 30 anos, não é garantia que depois de 30 anos você vai comprar uma fazenda e viver da sua renda lá na fazenda. Por quê? Porque o mundo é incerto e você precisa inovar junto com o mundo. Você precisa trazer novidade para o seu paciente. Então, que isso seja uma fonte de animação para você, que isso seja uma fonte de, cara, o que eu vou fazer diferente para o meu paciente? Né? Isso que é legal, cara. Cara, hoje eu estou indo para a minha clínica, eu não estou gostando dos móveis desse jeito. Vamos mudar esses móveis? Vamos pesquisar se o paciente gostou mais da poltrona desse jeito ou daquele jeito. Vamos mandar um link para ele do Google Forms, de graça. O que você achou do meu atendimento? Você pode me dar uma dica? Vamos descer do degrau, vamos participar junto com o paciente, vamos lá para a sala de espera, sentar lá e falar assim, o que você está achando aqui o que eu poderia fazer para melhorar para você? Vamos não ter medo de perguntar e de construir junto com o paciente? Isso tem que te animar, isso não tem que te amedrontar. Isso tem que ser um fator de estímulo para você. Porque na hora que você acertar a chave, o pulo do gato, você vai ver o que é gostoso. Quando você cria um negócio e dá certo, aí você quer criar de novo, aí você quer fazer de novo, você quer fazer de novo.
E eu tenho certeza que você já faz isso tecnicamente. O médico ele já é assim dentro, né? Quando você aprende a ler um artigo novo, uma droga nova, você experimenta aquilo, você já tem isso com o conhecimento técnico. Experimenta ter isso com as coisas softs, com as coisas leves, assim, sabe? Inovar não é ter uma startup, não é ser um unicórnio. Inovar é chegar amanhã e falar assim, cara, vou mudar esse cenário aqui do meu consultório. Vou mandar um Google Forms para o meu paciente e ver o que ele está achando de mim. Isso é inovar, isso é ter a cabeça aberta para o novo e entregar valor, e só tem a ganhar. Isso faz diferença, e você vai ver que quando você começa, você não quer parar mais. Lourenço, eu acho que não podia fechar melhor. Eu estou lendo um livro, até indicado pelo Fernando, do mesmo autor do Andar do Bêbado, Leonardo Mlodinov, não sei se você conhece, chama Não. Elástico. E ele fala que dessa velocidade de mudança do mundo e que o nosso pensamento ele está evoluindo cada vez mais por uma neofilia, né? Por buscar um novo, que a gente precisa caminhar para isso, e ele usa muito esse conceito desse pensamento elástico, de estar sempre sujeito e assim, até buscando a mudança. Isso não precisa ser no digital, isso pode ser no dia a dia. Por exemplo, hoje eu estou lembrando aqui, começamos lá na Nefroclínicas no andar, fomos para um segundo andar, e nesse segundo andar, que é a cobertura, a gente tem um espaço aberto. E eu fui receber, como eu sempre faço com os meus clientes, eu vou na recepção, chamo pelo nome, atendo, ofereço um café e tal. E, por acaso, esse cliente estava sentado nesse espaço aberto, sentado satisfeito, rindo. Falou, bom demais isso aqui, olha que lugar bacana. Daria para fazer a consulta aqui. Eu sentei e comecei a consulta ali. Estava só eu, ele e a esposa, a enfermeira lá conosco, e a consulta foi feita ali. Eu fiz uma consulta num ambiente completamente novo, que talvez há 5 anos atrás eu não me colocaria numa posição dessa. Se permitiria fazer isso. Ele queria, ele pediu, ele falou assim, cara, tá muito bom esse lugar aqui. Ele saiu rindo do local. Então, é algo que eu vou te falar que você está aberto ao novo, seja ele no digital, seja no seu dia a dia, colocando a pessoa como foco. Aquela pessoa ali tem que ser o foco, né? A hora que você coloca isso, é exatamente essa sensação que eu tive. Dá vontade de fazer de novo, dá vontade de continuar. E você vai perdendo medo, né? Você vai perdendo... É como se fosse... você chega num restaurante, você sempre pede o mesmo prato, arroz, feijão, batata frita. Cara, pede um outro prato, porque talvez no primeiro você pode não gostar, mas vai vir um outro que você goste. Então, tenta, experimenta, coisas pequenas, igual você fez, o cara te pediu, você olhou para ele. Se você tivesse tão atribulado, tão focado no processo, no procedimento ali, você não ia se permitir fazer essa consulta. Mas você escutou ele, foi ótimo, te deu altas ideias, ele gostou. Acho que é isso, descomplicar e simplificar, não tem que ter medo. O médico é um cara muito inteligente, é um cara muito resiliente, estudioso, sempre venceu muitos desafios, né? Sempre venceu, passou por um vestibular difícil. E é isso, usa isso a seu favor e fala assim, o que eu vou fazer diferente amanhã para o meu paciente, né? Eu acho que é essa a mensagem. Maravilha. Lourenço, muitíssimo obrigado. Teve bom, conte comigo aí no que precisar. Em breve te vejo aqui em BH ou indo a São Paulo, te aviso para a gente tomar o nosso café. Pode me avisar, hein, quando você vier por aqui. Não, pode deixar. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Fica aqui com a gente. Se você tiver interesse de participar do próximo Nefro Expert, as inscrições não estão abertas, mas a gente já tem as datas. 11 e 12 de setembro no Rio de Janeiro. Tendo interesse, manda um direct aqui para a Nefro Academy, que assim que as inscrições forem liberadas, vocês vão ser avisados. Espero que vocês tenham gostado, achei sensacional. Acompanhem lá, @LorenzoTomé, porque vale a pena demais. E os podcasts, como bem disse o Fernando, tá entre os melhores do Brasil. Parabéns aí pelo seu trabalho. Forte abraço, fique com Deus. Obrigado, pessoal, que participou conosco aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. Valeu, Lorenzo. Tchau, tchau. Obrigado.